pessoal, estamos no ar com você, com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos aqui da BMC News, trazendo sempre o bate-papo do almoço da Faria Lima para cá, para você, telespectador da BMC News. E hoje, como vocês sabem, a gente sempre busca trazer aí as melhores cabeças do mercado para bater esse papo com vocês. E tem algumas cabeças em especial. Tem algumas dessas cabeças que a gente tenta recorrentemente trazer para o programa e é difícil conseguir. Mas dessa vez nós conseguimos. Nós temos aqui Alex André para falar com vocês, pessoal. Quebrando as barreiras lá da Sara Invest e batendo aqui o papo como se não houvesse câmeras e como se não houvesse amanhã. Alex, muito obrigado por aceitar nosso convite, finalmente. Obrigado, Felipe, é um prazer estar aqui, primeira vez nesse programa maravilhoso. Você sabe que a gente tem aqui a tradição no programa de fazer perguntas difíceis, né? Deixar o convidado falar que não vai responder. Então, tem uma pergunta que quando a gente fala de ações, especialmente esse ano, eu sempre abro com a mesma pergunta, que é o seguinte: está com Selic a 13,75, ainda Sim. Vale a pena gastar os seus neurônios procurando uma ação para investir, Alex? Com certeza, Felipe. Eu acho que em relação ao patamar de custo de capital das companhias, né, a gente vê os resultados, né, sendo repercutidos, né, principalmente pela linha financeira, e isso entrando num patamar que a gente tem que separar, assim, a gente pode fazer vários filtros, né, mas um filtro que eu gosto de olhar muito é a alavancagem, né? Então, ou seja, a companhia já faz o primeiro filtro aqui, ou seja, para quem é um pouco mais conservador, para quem quer ter um viés um pouco mais de bolsa, não quer tirar o viés de bolsa, né, ou seja, quer comprar a bolsa, mas quer ser um pouco mais conservador, seriam empresas caixa líquido ou menos alavancadas, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente começa a olhar para setores, a gente começa a ver companhias aí que estão sofrendo, talvez tem cenários de viés político, tanto em relação ao fator exógeno acontecendo nos Estados Unidos, ou a questão do Silicon Valley Bank, ou outros casos aí que o impacto materialmente dito nos fundamentos não é tão grande. Vou dar um exemplo aqui no setor de petróleo, né? A gente tem, por exemplo, 3R negociando a uma vez e meia EBITDA, uma vez e meia preço-lucro, principalmente porque tem a questão ali do Petrobras, né, paralisando a venda de ativos e a tributação, né, de petróleo. Fez a companhia, está valendo na ordem ali de R$ 27,00 o valor da ação atual, que é praticamente se fizer o VPL ali de Macau, que é o campo ali, né, que é o principal poço ali da companhia de 3R, está valendo aproximadamente R$ 25,00. A gente está tirando ali outros ativos que não estão sendo nem precificados, né? Então acho que é um grande ponto que a gente pode discutir, petróleo e outros cases aqui. Eu acho que a resposta, com certeza, sempre vai comprar bolsa. Eu sempre tenho viés de bolsa. Claro que vai ter um ciclo mais favorável, a gente ter mais bolsa olhando para um asset allocation, né? A gente vai ter um viés que a gente vai ter mais de 10, 15, 20, 30% em bolsa, ou até mais. Mas agora, claro, a gente tem que ser mais seletivo, tem que buscar os nomes aí justamente que tem aí uma margem, né, de segurança ainda maior, Felipe. Muito bem, o pessoal está aqui comentando. Não dá mole pro Alex. Eu conto com a sua ajuda. Puxa a corda aí. Eu conto com a sua ajuda para não dar mole pro Alex. Mande sua dúvida, mande sua pergunta, seu comentário. Vamos apertar o Alex aqui, que não é todo dia. Vai ser difícil conseguir trazê-lo de novo. Então aproveitem aí, pessoal. Só que você comentou sobre momento e ciclo. E Exato. Uma coisa que a gente está vivendo agora é inevitável, taxa de juros altas, elas não afetam só pelo aumento de custo de capital, mas Exato. afetam o quê? Empresa endividada, né? Sim. Então, quem que está com dívida aí, que está com a corda no pescoço? Bom, acho que a gente pode falar alguns nomes aqui, Felipe, mas a gente tem, por exemplo, alguns setores, né, que, enfim, que são características desse momento aí de aperto monetário que acabam sofrendo mais, né, que é o setor ali de construção civil, o setor de varejo, o setor de tecnologia. Claro, se a gente fizer esse filtro e indo mais para o bottom, né, mais para uma análise mais de bottom-up, a gente vê que nem todas as companhias são assim. A gente tem companhias, inclusive, de tecnologia que são caixa líquido, estão gerando caixa nesse ambiente mais desafiador. Mas, por hora, né, o mercado ele bate, né, em todos os papéis. Né? Então, acho que olhando para essa ótica, por exemplo, setor de tecnologia, né, você perguntou qual que é o papel que pode ser, sei lá, o setor ou o papel que pode ser mais penalizado. A gente tem ali, por exemplo, posso dar alguns exemplos aí. A gente tem, por exemplo, CSU, né, CSU Digital, uma empresa caixa líquido, né, gera caixa, ótimo pagador de dividendos, e está sendo precificado, né, num patamar ali que nem coloca sinergias agora com o Bank as a Service, com todas as linhas que a companhia vem fazendo, internacionalização também nos Estados Unidos. Então, assim, acho que acaba entrando num momento muito assim, irracional. Ela, por exemplo, a própria Sinqia também, né, que vem crescendo 2 dígitos todos os anos, né, o mercado
olhando esse cenário agora de, né, como você falou, de juros mais altos também penaliza. Positivo, tecnologia, eu posso falar vários nomes aqui. Claro que algumas não acertaram tão bem assim o seu caminho estratégico, o caminho operacional, mas algumas delas, essas 3 que eu comentei aqui, a gente vê que o fundamento está totalmente ao contrário, né, o que tem dito ao preço, né? Mas claro, o que vai prevalecer agora vai ser o macro, né? Acho que o macro é um grande gancho aí, Felipe, é uma âncora, né, que prende aí o fundamento da Bolsa como um todo nessas empresas que têm um beta maior, né? Você comentou de varejo e eventualmente dessa questão de endividamento e as anomalias, né? Você pega preço-lucro de Renner hoje, rodando aqui com o dinheiro o mais recente, está falando de 14 lucros. Usualmente roda 20, um pouco acima de 20. Guararapes nem se fala, porque caiu as ações. Faz sentido isso? A gente está... Assim como Movida e Localiza, por exemplo. Não, porque eu fico pensando o seguinte, ok, a gente tem um período de juros? Tem. O pessoal vai comprar um pouco menos? Vai, mas vai comprar 80% a menos para a ação cair 80%? Eu acho que o mercado, nesse caso de varejo, a gente tem, por exemplo, olhando o cenário local aqui, né? Porque se a gente olhar numa ótica há 2, 3 anos atrás, né, a gente está num momento micro diferente, né? Então, por exemplo, a gente está numa inadimplência muito alta, o crédito está mais difícil, né? Até as próprias companhias, olhando a Renner, por exemplo, a Realize, a gente vê ali um PDD crescendo, inadimplência NPL crescendo também, acompanhando. Então, ou seja, a penetração do crédito, que propriamente dito, que vem da própria companhia, que consegue gerir, né, que tem um braço financeiro lá dentro, que normalmente ele é maior, caso que tenha um desafio muito grande, por exemplo, na C&A. A C&A, que tem um cartão corrente com o Bradesco, ela não consegue o mesmo nível de penetração de crédito da Renner. No momento de ciclo de juros mais baixo, né, de expansão, né, por exemplo, no varejo, é muito positivo isso, Felipe. Mas o inverso é verdadeiro, né? Ou seja, se ela tem uma penetração mais alta nas vendas, no crédito, né, pelo seu braço Realize, e tem uma inadimplência muito alta, precisa aumentar o PDD, isso vai ser um revés. Né? Isso não é tão bom, ou seja, tem que ser mais conservador no crédito, tem que reduzir essa penetração, consequentemente é menos venda, né? Uma margem menor. Então, principalmente por causa de insumos, a gente viu esse problema muito grande, né? Os insumos crescendo e isso sendo repassado, né? E grande parte aí, né? Os consumidores não absorvendo todo esse impacto, mas enfim, tem a questão de sazonalidade também, né? A questão de coleções também, né? Então, ano passado teve isso. Mas olhando como um todo, a gente teve algumas marcas aí de varejo, de vestuários, permite-me falar, por exemplo, a Soma foi um grande destaque. A gente vê o crescimento ali de NV muito forte, né, que é uma marca que eles compraram. Também nós vimos ali a Maria Filó, a Animale também crescendo muito grande. Claro que a Farm foi a grande percussora e continua sendo dentro da Soma, mas a Soma a gente sabe, é um top tier ali maior, né? Principalmente eu comparo muito com a Arezzo, apesar de ser um pouco diferente. A Arezzo está indo para vestuário também, né, com a Schutz, que chama de full look, né? Ou seja, desde bolsa, sapato e agora roupa, né? Indo com outras marcas também. E a Arezzo é um outro papel também, Felipe. Se quiser dar uma olhada nos números também, a gente vê ali uma queda mais de 11% depois desse resultado, que não justifica, né? Justamente porque o mercado bateu muito nessa questão de margem, Felipe. O mercado bateu na margem EBITDA, né? Porque o próprio Birman disse, né, que esse impacto na margem EBITDA foi em relação ao pagamento de bônus executivos, porque a companhia performou muito mais do que estava sendo previsto, né? Então, ou seja, no bottom line a companhia cresceu mais de 40%, a Arezzo&Co, né, que é todo o conglomerado, né, principalmente reserva, contribuindo muito bem, fez uma aquisição agora chamada Paris, Texas, e também a Vicenza, inclusive inaugurou ontem uma pop-up store do JK Iguatemi, e o que me impressiona isso que eu te falei, essa questão de, inaugurou agora, porque ele tem uma velocidade de comprar a marca, colocar na rua e fazer sinergias entre as marcas, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Assim como o Soma fez, né? A Soma fez uma coleção com a Hering, né? Que a Hering está dentro da Soma, junto com a NV. Então, eles conseguem pegar as suas marcas e diferenciar os seus públicos, né? De um ticket mais alto com um ticket mais baixo e trazer essa sinergia entre marcas. Então, acho que esse é um ponto que a Arezzo vem fazendo, junto com o Schutz, né, junto com a própria marca Arezzo, e agora entrando nessas marcas mais nichadas, e eles têm um cheque aí de 100 a 200 milhões para comprar marcas locais aqui no Brasil, que pode ter mais novidades aí que eles podem divulgar nos próximos trimestres. Esse é público, ele já falou isso para a mídia, e marcas mais nichadas, assim como Paris, Texas, a gente deve ter mais marcas nichadas no exterior também. Então, olhando o varejo, como você falou, Renner, que é um público um pouco mais assim, né, um B ali, né, um C+, B, tem uma dificuldade que a classe média agora, né, você pode observar até no setor de construção
se viu, né? Você vê ali uma dificuldade ainda maior em lançamentos, em VSO. Acho que a classe média está sendo muito mais impactada agora em relação à renda, inadimplência, juros e tudo mais, né? E a CIA, que tinha esse trânsito em costurar esse co-branding lá no passado, hoje em dia fica vendido que ela opera sozinha, né? Exatamente. Essas casas de marca, né, Arezzo, Soma, acabam inflando e potencializando seus negócios. Inclusive, o pessoal da Arezzo fica à vontade, aí tá mais que convidado para o programa. Tem aqui o comentário da Andréa Souza. Caraca, olha só quem tá no Você com Dinheiro. Sim, Andréa, nós finalmente conseguimos. Aproveitem, pessoal, e apoiem, dando aquele like, né? Dá o like para aí, ver se o Alex se anima em voltar mais. Que é isso, só convidar. O que... Tem uma outra coisa, o pessoal perguntou aqui. Tô olhando no chat aqui, com as perguntas aqui também, Felipe. Sobre a quebra, né? O Vinícius Honório dando os devidos créditos. A Bolsa tende a cair mais com esses rumores dos bancos nos Estados Unidos? Eu vou complementar aqui a pergunta do Vinícius Honório. Tá. Acho que todo mundo acompanhou, direto ou indiretamente, a entrevista do presidente do Banco Central para o Roda Viva. Né? Ele foi um dia no Roda Viva, no outro dia no CEO Conference, no terceiro dia ele estava assinando uma pilha de formulários para fechar as financeiras, né? Como foram BRK, foi uma pilha num dia só. Né? Esse problema Portocred, né? Portocred, esse problema que aconteceu nos Estados Unidos é maior porque a SVB, né, Silicon Valley Bank, era um banco muito mais expressivo. Agora, e é descentralizado, né, lá os bancos, né? Aqui é diferente, né? Exato. Subida de juros não tem jeito, machuca o banco. E aí, machucar o banco vai machucar a Bolsa, Alex? Olha, aqui no Brasil eu acredito que é diferente. Não sei a sua opinião, Felipe, mas eu vejo que aqui no Brasil é totalmente diferente. Eu acho que aqui é um setor... O setor bancário aqui no Brasil, ele tem uma concentração muito maior. Então, se a gente está falando dos grandes bancos. E as fintechs, Alex, né? A gente está falando aqui de fintech, a gente diga empresas pequenas. A gente tem o Inter, reportou o resultado ontem, a gente tem o Nubank, né? O C6, o Neon, tem vários bancos aqui, alguns maiores, alguns menores, mas caracteristicamente todos fintechs, né? E todos os bancos já falaram, não temos posição no Silicon Valley Bank, não tivemos, nunca tivemos, não temos hoje. Então, assim, essa notícia ela cai por terra. Mas a narrativa do que vem sendo posta no macro vem batendo nas ações aqui no Brasil. Claro que se a gente fizer de novo, né, mais uma seleção aqui, né, separar o joio do trigo agora dos fundamentos, a gente consegue observar que é muito claro que alguns bancos, até mesmo os grandes bancos, não vêm performando tão bem assim. Então, o Vide, Santander e o Bradesco vem entregando um retorno sobre capital muito baixo, né, que não faz nem sentido. Vale mais a pena se você investir no CDI do que investir no próprio Bradesco, olhando o cenário atual. E já vem analista colocando, Felipe, que o ROI do Bradesco acima de 15% vai ser só em 2025. Ou seja, qual que é a taxa de carrego que é muito alto para você ficar num banco desse? Né? Então, por exemplo, Itaú e Banco do Brasil, eles têm uma carteira totalmente, né, mais diferente do que o Bradesco, que é mais relacionado à baixa renda, né, que tem uma dificuldade também muito maior, que teve um impacto no PDD, que teve um impacto muito maior na inadimplência, e isso a gente consegue observar em comportamento de margem, né, em comportamento de ROI, e isso difere bastante. Então, a minha resposta seria impacto zero, se for olhar puramente uma visão racional. Claro que o mercado não é racional, né, o mercado... Ele é racional e muito irracional algumas vezes, e aí sim abre oportunidades para fazer arbitragens, né? Oportunidades de compra. É claro que a gente tem que entender que os Estados Unidos é um mercado muito mais pulverizado, mais centralizado, tem milhares de bancos regionais por lá, e enfim, eu acho que esse impacto, claro que um impacto negativo, né? O Fed ele evitou no domingo, porque senão o buraco seria muito mais embaixo, né, Felipe? Mas dá para piorar ainda a Bolsa lá dos Estados Unidos com essa... O resto da marola? Olha, acho que sim. Eu acho que dá para piorar sim, não por causa desse acontecimento em específico, mas por causa da alta de juros, que é inevitável, tem que subir mais juros. O Fed não vai subir juros na semana que vem, porque está empurrando a sujeira embaixo do tapete, vai ter que subir juros. Esse Fed Fund Rates aí vai ter que ser 5,5%, mais próximo de 6%. O Goldman Sachs estava falando em 6% e ele agora veio dizendo que não vai subir no próxima reunião e nas próximas reuniões vai depender das condições macroeconômicas. Mas o discurso do Powell, né? Eu vou ver aí como que vai ser o CPI, eu vou ver como que vai ser o payroll para aumentar os juros. Ele vem dando esse discurso no mercado já faz algum tempo. Ora, se ele realmente tivesse culhões para aumentar os juros mais rápido, mais forte agora, claro que o remédio
seria um veneno no curto prazo, mas a economia americana teria uma disposição de reaquecimento, até porque a economia americana é a economia americana. E agora, e no médio prazo, a gente teria mais um viés melhor para a Bolsa e para um viés mais positivo, né? Porque eu acho que esse cenário de querer manter uma atividade econômica mais forte, né, e jogar a inflação para a meta de 2% de uma forma mais vigorosa, isso pode ser um remédio que não vai ser tão bem administrado, Felipe, porque depende da dose, né? Se você toma, eu acho que é um ponto muito importante aqui, porque a economia americana, ela é resiliente, ela é mais convergente, a gente sabe em relação a outras regiões, principalmente a inflação, mas olhando agora, principalmente o Core CPI agora, a gente consegue observar como que os serviços ele prejudica, né? Ele vem batendo muito no ponto de vista de inflação, né? Mesmo que o desemprego ele tenha aumentado ligeiramente, está abaixo de 4%, mas a economia americana está muito aquecida, né? Então acho que precisa sim desacelerar. As empresas aí a gente consegue ver demissões aí, né? O próprio Meta anunciou 10 mil demissões hoje, em novembro tinha anunciado mais 11 mil, tudo bem que vai contratar 5, mas eu acho que as companhias estão fazendo aí, eu não observo, só para terminar aqui, eu não vejo uma crise como 2008. Eu, particularmente, eu não observo isso. Pode acontecer? Aí seria um risco de cauda, né? Mas eu não vejo esse risco. Eu vejo o quê? Uma reestruturação. A gente estava com dinheiro de graça, né? Um easy money lá atrás, as companhias investiram muito, contrataram muita gente, projetos que não tinham TIR, de taxa de retorno praticamente zero, ou até negativos, enfim, chutando aqui. E agora as companhias enxugando e falando, ó, vou focar no que importa, no que faz sentido, e visando um horizonte de uma economia americana com um desemprego maior e com um mercado de trabalho menos aquecido, que realmente a inflação vai ser convergente com assim com o plano do FED que ele quer fazer. Para o momento atual, onde tem mais oportunidade da renda variável, Brasil ou Estados Unidos? Brasil, eu acho que... por quê? Acho que é por natureza aqui, né? Se a gente tem ali... não que Estados Unidos não tenha oportunidade, gente. Não estou falando isso para você não ter Estados Unidos, você não diversificar seu patrimônio em moeda forte, né? Isso faz parte do asset allocation aqui, né, gente? Estratégia de investimento. Mas quando a gente fala de potencial, aí tem que lembrar muito, o Felipe sabe mais do que eu, que quando a gente faz uma carteira, a gente tem que olhar o retorno estado pelo risco, né? Ou seja, faz mais sentido a gente olhar Brasil em termos de potencial? Pô, faz muito mais sentido que os Estados Unidos. Por quê? Não só pelo desconto, mas se a gente observar, né, o desconto que eu digo em relação às múltiplos, né, fazendo uma análise bem simplista aqui, mas se a gente olhar a taxa de carrego que nós temos aqui hoje, né, claro que a gente vê ali, principalmente o risk-free, né, que é o CDI, e a gente olhar vis-a-vis o que a gente tem que exigir de retorno, né, o risk premium ali pelas ações, a gente consegue observar que isso nos Estados Unidos, esse spread, né, ele tem aumentado ao longo do tempo e vai aumentar ainda mais. Mas o quanto disso a gente consegue ver essa retomada? Aqui no Brasil a gente está mais no topo de ciclo do que no aumento de ciclo de juros, né? Ou seja, a gente está muito mais próximo do topo de ciclo de juros, a gente não vai ver aí possivelmente os juros subindo muito mais do que isso, e nos Estados Unidos sim, nos Estados Unidos tem uma narrativa que os juros vai subir ainda mais, né? Ou seja, se a gente fosse ao contrário, se aqui no Brasil a gente tivesse, porque isso é tradicional, né, Felipe, isso é sazonal, as economias de emerging markets, os mercados emergentes, eles sobem juros primeiros, eles são os primeiros economistas que sobem juros, porque são economias emergentes, né? E são os primeiros a cortar juros também, né, do que as economias desenvolvidas. Então isso você pode observar nos últimos ciclos de altos juros nas economias desenvolvidas versus economias emergentes. Então aqui no Brasil sim, a gente tem muito mais viés. Claro que depende de arcabouço, depende de todos esses dados que a gente precisa saber quanto disso vai surgir, né? Quanto vai ser um déficit agora para o ano que vem, quanto que vai vir um superávit, vai vir no próximo ou no outro ano, para justamente a gente ter diversos dados econômicos para a gente nortear a visão mais top-down. Mas sim, claramente o Brasil ele tem muito mais potencial que os Estados Unidos, olhando propriamente somente a lupa de retorno. Claro que o risco Brasil, né, olhando todas essas métricas, é maior do que os Estados Unidos, óbvio, né? Sem dúvidas, né? O Brasil, a gente deveria ter um modelo, se o Damon Daran um dia estiver vendo a gente, devia ter um prêmio de risco específico à insanidade do mercado brasileiro. Caramba, aí sim. O Helder comentando aqui, melhor programa da Faria Lima. Saca essa? Helder, estava sentindo sua falta, fazia tempo que não aparecia, muito bom tê-lo aqui conosco. Tá com dúvidas, quer fazer comentários, suas sugestões, deixa aqui no chat também. Aí o Helder mesmo fez aqui uma pergunta. Alex, quando a bolsa para de cair? Essa aí eu queria saber a resposta deixa também. Deixa eu consultar minha bola de cristal aqui, brincadeira. Mas o que vai depender da bolsa cair aqui no Brasil é o arcabouço, né? Então o próprio Haddad disse que vai encaminhar para o Lula essa semana a proposta do arcabouço.
e depois que o mercado começar a digerir esse número, observar que, né, principalmente com o fechamento de curva de juros futuros, né, tem uma leitura, né, que realmente esse viés vai ser estrutural, aí sim o Banco Central pode sinalizar um corte de juros esse ano. E só sinalizar, Felipe, precisa nem cortar, só de sinalizar e a curva de juros futura começar a cair, é bolsa para cima, dólar para baixo, aí vai ter o que a gente chama de mola, né? Tem muita mola prensada aí que vai soltar quando os juros começar a cair, né? O grande problema é que a gente não sabe o momento. Não sabe quando. Exato. Não sabe se vai ser semana que vem, mês que vem. A gente vê alguns voos de galinha, né? Algumas ações subindo 20, 30, depois devolvendo, né? Porque fala isso, né? O arcabouço vai sair, não vai sair mais, né? Então vamos esperar um pouco, a gente tem um viés mais estrutural aqui, Felipe. Muito bem, estamos aqui hoje recebendo Alex André, né, Head de Equities da Saara Invest, aqui uma figura muito próxima a gente aqui da BMC News, mas que a gente demorou muito a conseguir trazer aqui no Você com Dinheiro. Se você está acompanhando, está gostando, deixe seu like, deixe seu comentário, faça sua pergunta, era muito importante para nós. Se você está chegando agora na programação da BMC News, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Agora vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo com Alex André sobre o mercado de renda variável. Pessoal, você que está chegando agora, deixa seu like, deixe seu comentário, faça suas perguntas, vamos aproveitar, porque não é todo dia que a gente consegue receber o Alex André aqui. Inclusive, vamos tentar alcançar aqui os 300 no programa, né, pessoal? Vamos lá, vamos dar uma forcinha pra gente aí. Alex, falando, antes de a gente chegar nos cases dos papéis, falando de maneira mais abrangente, você comentou algumas coisas, tangenciou algumas coisinhas de setores. Quais são os setores aí para 2023? Bom, Felipe, eu acho que aqui no Brasil a gente tem diversos setores e principalmente olhando o viés de risco aqui, mas não vou deixar em cima do muro não, eu vou falar aqui alguns. Petróleo, né? Óleo e gás, tirando o Petrobras, né? Acho que tem que deixar esse disclaimer aqui. Né? Você vai falar, pô, o Petrobras está querendo... Né? A gente lá na Saara Invest, né? A gente gosta muito de petróleo e gás, mas a gente não tem recomendação de Petrobras hoje. A gente tinha recomendação de Petrobras no ano passado, a gente não tem nenhum preconceito, tá? Vou deixar bem claro aqui, com nenhum case aqui. A gente só não está gostando de Petrobras, a gente retirou a recomendação de Petrobras. Hoje nós temos como preferência na Saara Invest, principalmente Saravale gosta muito de PetroRio e também de 3R. Né? Recôncavo também a gente acompanha, né, de fora, mas nós temos recomendação na Saara Invest dessas duas companhias. Né? Claro, eu posso falar das duas depois, né? Se alguém perguntar ali no chat eu posso dar um detalhamento maior. Na parte de varejo, né? Muita gente questionando essa questão de desafios, né, principalmente depois de Americanas, em relação a essas principais notícias. A gente gosta de varejo, como eu falei para ti, né, o Felipe, tem os seus desafios, mas depende muito dos juros. Né? Então, varejo eu iria mais pelos nomes de Arezzo, né, Soma, por exemplo, que são nomes mais resilientes. Né? E o que ficaria um pouco ali, né, mais próximo, né, acho que seria um pouco ali falando de alocação, a gente gosta muito de empresas de dividendos, né? Então, normalmente empresas ali mais caixa líquido, então eu tinha falado anteriormente ali de CSU, que também na Saara Invest a gente teve uma recomendação, inclusive a gente está soltando agora, Felipe, um IOC, né? Um relatório de início de cobertura de CSU muito interessante. E também outras empresas, principalmente as conhecidas como transmissoras, né, geradoras de energia, não as distribuidoras que têm um risco maior, né? Mas as transmissoras, um ponto interessantíssimo falar isso, Felipe, que esse ano, o leilão da ANEEL vai ser recorde, né? Está previsto mais de 50 bilhões de reais, né, de concessões aí que vão ser ofertados entre as janelas de junho, outubro, que vai ser entre a janela que vai ser ofertado as linhas de alta tensão, e também de dezembro. Tá, então, ou seja, abre uma ótima oportunidade. Inclusive, ontem eu conversei com a Transmissão Paulista também, que está de olho nesse pipeline, não só ela, como outras companhias aqui também. E são companhias que entregam aí uma TIR muito, muito interessante, né, pelo que a gente tem observado aí em termos de retorno, e pagamentos também de dividendos e proventos acionistas aí de uma ordem entre 9% e 10%, às vezes um pouco mais ali, mas é um retorno bem atrativo aí vis-a-vis o que a gente tem reportado aí na Bolsa. Eu não ia comentar nada não, mas você fala de energia e a Light.
Eu acho que a Light, dando uma cutucada na ferida aqui, né? Todo mundo já sabe que tem acontecido, não é de hoje, né, gente? Pô, muita gente falando, mas a Light, ela tem um maior índice de perdas, né? Pô, isso já faz muitos anos, né? Eu, particularmente, nasci no Rio, né, no estado do Rio de Janeiro, eu sei como funciona isso. Não é fácil, não vai ser resolvido de curto prazo, mas tem um problema da concessão. Porque o mercado voltou a falar de Light? Ficou muito tempo sem falar, sabia do risco, mas todo mundo investia na Light, inclusive grandes investidores, né? Nato César Coelho, grandes investidores que entraram no case de Light, de reestruturação, mas agora o mercado está olhando o quê? Ela tem uma dívida muito grande, né, que, enfim, ela precisa rolar essa dívida, mas para rolar, junto com seus credores, ela precisa ter uma garantia, que é o quê? A sua concessão. E a concessão ainda não foi renovada. E ela só tem uma concessão, diferente de outras empresas que têm várias concessões, que têm outras garantias. Olhando o setor por si só, tanto, claro, transmissão ele é muito mais seguro, mas a distribuição também não tem nenhuma grande dificuldade para crédito, né? Claro que o custo de capital é maior, mas ela consegue crédito mais fácil. Mas no caso de Light é mais difícil, porque ela depende dessa concessão. Então fica na sinuca de bico, né? Precisa rolar dívida, mas não rolou por causa da concessão. Né? E não teve concessão, então não vai ter a rolagem de dívida. Aí tem esse grande problema que causou nas Americanas, que foi um outro cenário, mas que aconteceu também que estressou muito o cenário, principalmente ali quando a gente fala da secundária, né? O mercado secundário de crédito da Light também, né? Que o mercado precificava que ela não ia pagar. Então isso fez ali o PU, né? Tive um impacto muito grande, a taxa, né, subindo muito forte. Por exemplo, você vê isso na Americanas, inclusive você comentou aqui na Com Dinheiro também. Então acho que esse é um ponto importante. O mercado secundário de crédito estressou muito, o Light também foi uma delas, mas tem que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que o ativo, a gente não tem recomendação na Sarinvest, tá? Então assim, eu não vou dizer se é compra ou venda aqui, mas eu acho que para quem for investir, dá um disclaimer aqui, né? Para quem for investir em Light, tem que entender que esse case, ele não tem um desafio só de hoje, não. Ele tem um desafio muito grande e, assim, para isso realmente ser superado, realmente a companhia precisa fazer um ótimo trabalho. Acho que pode ter um upside ali dentro da companhia, ali, algo que a companhia precisa explorar, acho que pode até ser, mas eu acho que o risco hoje está muito maior do que o retorno. Tá? Olhando para essa balança de risco, Felipe. Falando ali sobre risco, falando sobre oportunidades, e agora há pouco você falou que petróleo era oportunidade, exceto para a Petrobras. Sim. E para banco? Né? Tem um banco aqui, não vou falar o nome, mas tenho certeza que você vai saber pelas características. É um banco cujo logo é amarelo, tem participação estatal e tem preço-lucro de 3,65. Caraca! E aí? É estatal, mas... Será que eu sei? E aí? Olha, Felipe, pelas nossas recomendações lá da Sarinvest, né, o Saravalli, ele gosta muito desse banco, né, que... a gente vai deixar o nome para depois, vai. Deixa a brincadeira no chat. E o laranjinha, né? Também, né? Laranjinha também. Laranjinha e o amarelinho, né? Mas esses dois bancos aí, né, a gente gosta bastante, tanto pelo nível de carteira, né? Acho que olhando o Banco do Brasil, né, já dando nome aos bois aqui, né? Ele tem uma carteira agro muito forte, muito resiliente. Né? E se você olhar, não só por isso, né? Se olhar as linhas de negócio também, principalmente seguros, né? Outras linhas, a gente vê um crescimento muito grande. Prev também é a maior de Prev, né? Brasil Prev é a maior também do Brasil. Outros bancos vêm também inovando para ganhar esse share. Mas enfim, eu acho que o Banco do Brasil é um case bem resiliente. A gente não vê nenhuma grande preocupação nos números, é um ótimo banco, assim como o Itaú. E ao contrário, que a gente vê desafios que não vêm de hoje também de Santander e de Bradesco. Né? Bradesco ampliou o desafio desde o terceiro trimestre, o mercado esperava que talvez seria o pior ali, quarto trimestre afundou ainda mais. E parece que 2023 não vai ser um ano de recuperação não, Felipe. Acho que vai ser um ano talvez de estabilização, melhores em alguns números, mas talvez 2023 não vai ser uma melhora operacional no banco, não, né? E nem no Santander. Né? Eu acho que, olhando aqui, seria muito clássico, né? Claro que não estou falando para fazer esse tipo de operação, né? Mas se fosse para fazer um long short hipotético, faria isso, né? O Itaú contra Bradesco, ou né, um Banco do Brasil versus Santander, algo nesse. Nem tô colocando os aspectos long and short aqui para ver se vale a pena entrar ou não, mas estou dando aqui um long short hipotético, se fosse fazer um bate-bola aqui, né? O que não gosta, o que gosta aqui. Ah, legal, não, eu gosto de long and short. O duro é que você tem que tomar cuidado com o nível de alavancagem que isso vai te proporcionar, mas que Exato. é legal pra caramba long and short. Mas o pessoal aqui comentando, né, o Rogério Torres faltou o roxinho, falou, não, aqui a gente tá falando só de banco. Não de fintech. Você comentou esse banco amarelo aí,
tem uma DTVM que ela sozinha já deve valer uns 2 bancos, né? Isso é verdade, isso é verdade. O preço, se tem um banco descontado, foi um caso curioso, é o Banco do Brasil. O Helder trouxe uma pergunta aqui sobre o setor de varejo, caso a gente tenha um aumento de 0,25 na taxa. Eu vou complementar essa pergunta. Estou entrando aqui pelo Com Dinheiro, a gente consegue ver o desenho das curvas de juros, né? Ah, que legal. Então, eu estou abrindo aqui, eu consigo ver que o forward, né, que é o que a gente espera que esteja a taxa no futuro, já está apontando para uma queda, né? O forward já está um pouco abaixo dos 13,75 para abril, para maio, junho e com sucessivas quedas. E a gente está falando aqui que essa precificação de mercado está apontando para Selic a 12% ao ano no fim do ano. Será isso que é janeiro isso 24? Dezembro 23. Dezembro 23, caramba. Será? Não é muito alguém está mentindo, não? Né? Eu acho que alguém está mentindo aí. Eu estaria no time mais conservador. Eu estaria no time que esse ano não teria uma queda. Justo se tiver uma queda ali, 13%. Tá? Fechar nos 13% ali. Janeiro 24, 13%. Acho que seria um pouco fera aí, vai. Daria um pouco de benefício da dúvida, mas também não seria tão otimista assim, tá? Alex, mas você não acredita, né? Que muita gente fala esse discurso, né? Que as taxas de juros estão erradas, né, no patamar que estão hoje, né, tá tudo distorcido. Gente, a gente tem que lembrar uma coisa que a gente sempre fala aqui na programação da BMC, não só no programa do Com Dinheiro, mas em outros programas, principalmente com os convidados, que é a relação do risco fiscal, risco país, como o próprio Felipe falou. A gente está imputando um risco país muito grande, principalmente o risco fiscal, porque se realmente o governo com esse viés social, né, de gastar mais do que arrecadar, e a carga tributária, 34% do PIB, está muito alta, vai ter que tirar de algum lugar. Como que essa conta vai fechar, gente? Então, isso é risco fiscal na veia. E isso, consideravelmente, vai ter que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo. É o que já está acontecendo. Lembrando que, se a gente discutisse, se a gente tivesse esse mesmo programa no ano passado, eu falaria que esse ano de 2023 a gente já estaria com juros mais baixos do que o patamar de hoje. Não teríamos esses juros de hoje. Mas tivemos uma eleição, né, e esse novo governo dando todo esse viés, por isso que tem essa briga política entre a pasta do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Olha, vem cá, deixa eu sentar contigo aqui, deixa eu te explicar que eu não vou ter impacto fiscal não, mas me mostre. Não, a gente está fazendo um arcabouço ainda, a gente não terminou. Me mostra o arcabouço, me mostra como vai ser os impactos fiscais, porque realmente eu preciso ver, indo pela ótica do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não pode cortar os juros pelo achismo, né? Então, ou seja, precisa realmente, o que nós temos de ferramenta? Ainda não temos notícias ainda sobre isso. Inclusive, a gente estava falando, só para terminar aqui, o Felipe, a gente estava falando com o Jason, da Infinity Asset, de manhã, um economista respeitado, e a Paula Moraes fez a pergunta para ele falando, né, o que vai ser da economia? Ele falou, nem eu sei, a gente não tem nenhum número na mão, né, o arcabouço não foi apresentado, né, falando num viés que realmente os economistas estão perdidos nesse sentido, né? Então, acho que, olhando para essa ótica, acho que eu sou um pouco mais conservador, até pelo, vamos dizer, track record do último governo aí, o que foi apresentado. Mas, enfim, eu espero que seja um bom governo e que realmente traga aí um superávit mais à frente, né, que equalize as contas públicas aí, porque a gente precisa aí ter um ambiente de negócios melhor para a curva de juros achatar e a bolsa subir. Perfeito. O Ed Santos comentando aqui que não gosta dos bancões. Tem variações. Aí depende, você quer ser cliente ou quer ser acionista, né? É verdade. Depende. Tem aquela história, né? Você vai naquele restaurante maravilhoso, você pode comer à vontade, só coisa de primeira qualidade, daqui a pouco quebra, né? Exato. Você não quer ser o dono. É verdade. Né? Então, é a mesma coisa. O bancão, né, presta um serviço. Bom, não vou comentar. Vamos lá. O Frederico Souza falando aqui. Pessoal, eu sei que o programa é super legal, Alex aqui, super gente fina, batendo esse papo com a gente, mas não vai esquecer de deixar seu like. Até o pessoal vai aprofundando no programa, esquece de colocar o dedo lá no like. Vamos lá, tem uma pergunta aqui sobre varejo de farma, Raia Drogasil e PGMN3. O que você tem a dizer aí sobre varejo de farma? Na verdade, eu mesmo tenho algumas perguntas aqui em seguida. Né? Quer mandar já ou já? Não, começa, fala geral e depois eu faço os comentários mais específicos. Legal. Bom, acho que
eu sempre falo assim, com todo respeito, né? A Raia, ela é a maior do Brasil, isso é óbvio, né? E a mais consolidada, e ela vem fazendo, eu inclusive estive no Raia Day, né? No último evento de Investor Day da companhia, eu vi diversas formas que eles querem cada vez mais fazer esse share of wallet do cliente, ou seja, pegar toda essa vida do cliente, né? E trazer para o ambiente da companhia à medida que cresça mais vendas, né? À medida que ela já é grande, mas que cresça num ritmo saudável e que tenha aí métricas operacionais ainda maior. Alex, você me disse isso, mas você não falou como ela vai fazer isso. Olha que interessante. A Raia, por exemplo, eu posso falar de outras, mas a Raia, por exemplo, é uma das poucas empresas que ela consegue rastrear 97% dos seus clientes. Olha que interessante essa característica da companhia. Por quê? Porque quando você entra lá, ela pede seu CPF, né? Você vai pedir ela. Primeira coisa. E ela sabe o que você compra, né? As companhias fazem isso com o modelo de loyalty, né? De fidelidade, assim como Pão de Açúcar e outros. Você vai comprar, eles pedem o CPF para ter desconto, etc. Mas a Raia, independentemente se você é cliente ou não, você tem que colocar seu CPF ali. É muito difícil não colocar. E ela consegue rastrear 97% das vendas. Com isso, eles criaram um modelo que já existe, né? De você saber o que você consome, quantas vezes você vai em determinado local, onde você frequenta, o que você compra. E com isso, eles estão criando um modelo, eu vou dizer que é um eletromídia indoor, que é out of home indoor, né? Que eles estão fazendo painéis, compraram mais de 10 mil telas para implementar dentro das suas lojas, divulgar, né? As suas marcas, né? Enfim, vamos supor, Johnson & Johnson, né? Por exemplo, né? Que distribui dentro da Raia Drogasil. A marca da Johnson & Johnson está dentro da loja da Raia. Mas, por exemplo, esse produto que você consome, quando você entrar na loja, consideravelmente o produto que você mais compra vai estar dentro desses painéis, vai estar em mais ênfase. Então, ou seja, você consegue encontrar os produtos, ou seja, que ativar o cliente mais fácil. Ou seja, em vez de você comprar um produto só, você vê que tem outro produto sendo disponível, talvez com preço melhor, ou compre 2, deve 3, enfim, é uma promoção que talvez faça sentido. Então, eu quero dizer assim, a Raia, ela está muito mais trabalhando, claro, tecnologia, tudo que veio na pandemia, né, que ela já estava mais bem preparada que as outras, isso fez uma grande discrepância, mas olhando pelas métricas de same-store sales, né, crescimento de novas lojas e essa métrica operacional, né, olhando para que eu falo, inteligência de mercado, né, para ganho de share, em comparação às outras, eu acho que ela é totalmente disparada nesse sentido, né, acho que nenhuma outra vem fazendo esse tipo de trabalho. Aí você me perguntou, por exemplo, de pagamentos, né? Se você olhar, por exemplo, pagamentos, né, muito forte lá no Nordeste, né, inclusive quando eu vou lá eu vejo muito isso, por exemplo, como fosse Panvel lá no sul do país, mas Panvel também vem crescendo aqui no Sudeste, então acho que é o mesmo movimento que pagamentos vem fazendo no Sudeste, ampliando em outras áreas onde elas não estão, é uma tese muito mais que eu chamo, por exemplo, se for separar, Felipe, assim, sendo mais pragmático aqui, Raia um case de value e pagamentos e Panvel um case de growth, dentro do mesmo setor de varejo de farmácia. Claro que se você olhar para fazer o valuation, você vai falar, pô, Panvel está muito mais barata, pagamento muito mais barato que Raia. Claro, o mercado tem um prêmio em relação a isso. É a mesma discussão que eu tenho com um setor separado, mas é a mesma discussão que eu tenho de forma até qualitativa mesmo, quantitativa também, que é a Localiza e Movida. Né? É a mesma coisa. As duas são locadoras de veículos, mudando aqui de assunto, né? De pato para ganso, né? De farmácia para locadora de veículo, mas é a mesma coisa. As duas são locadoras de veículos, mas por que a diferença tão grande na precificação? Né? O mercado precificando muito mais a Localiza do que a Movida. Mas tem a questão da depreciação dos carros. Enfim, eu posso ficar falando aqui, mas não vou me alongar muito, mas tem uma diferença muito grande que eu não vejo tanto sentido assim. Esse gap abriu muito. Perfeito. O pessoal aqui comentando, o Rogério Torres, falando que o Alex foi zagueiro, meio campo, goleiro e atacante, desde as 9 horas aqui na BMC. Verdade. Não, a gente não é sempre que dá para ter o Alex. Então, quando o Alex está por aqui, a gente segura. Você falou que só falta no Top News, eu já vou falar pro Gabriel Monteiro. Se o Gabriel quiser, eu me estendo aí. Vamos segurar ele aqui, não deixa ele sair do aquário da BMC News, não. Mas uma coisa, como é que funciona a gestão de marcas da Raia Drogasil? Por que onde se escolhe a bandeira A ou a bandeira B? Você diz como assim a bandeira, só para entender o Raia Drogasil opera com as duas bandeiras até hoje. Como essa seleção? Existe diferenciação? Eles vêm diferentes as duas bandeiras? Ou seja, eu vou deixar uma para maior margem, uma para menor margem ou não? Eles... É mais qualificação de público e modelo de loja. Perfeito. Né? Então, e também UX, né? Experiência de usuário. Não que o UX vai ser pior do que o outro, mas são experiências diferentes. Então, por exemplo, se você entrar
numa raia, por exemplo, você vai ver a diferença, não a diferença que eu digo assim que é melhor ou pior, mas você consegue entender justamente a disposição, né, de sortimento de loja, de SKUs, por exemplo, de um outro modelo de loja, até mesmo comparado com um concorrente. Uma coisa que é até mesmo para quem vive em Minas Gerais, né, não sei se tem algum mineiro aí vendo aí a nossa programação, por exemplo, isso depende muito, isso é muito tênue, né? Depende de região. Por exemplo, tem a Drogaria Araújo, não sei se você viu lá em Minas, né? Que vende até refrigerante, vende salgadinho, vende tudo, ração de cachorro. E todo mundo já começa a ter aquele viés de top of mind, né? Eu quero ração de cachorro, tem lá na Drogaria Araújo, né? Tem tudo lá, em Minas Gerais, por exemplo, né? Algo que a própria Raia, ela tem esse viés, mas muito mais de um público. Por exemplo, aqui na Faria Lima você pode observar essa diferença. Se você vê aqui na Faria Lima, é a mesma coisa que a Drogaria Iguatemi, né? As mulheres aí que adoram skincare, etc., você consegue observar isso. Produtos mais nichados, com ticket médio muito maior, não tem nem da Raia Drogasil, só tem na Iguatemi. Porque é um público muito focado naquilo ali. A Raia é a mesma coisa. Então ela tem produtos ali que tem desde um ticket que eu chamo de A, B, né? E também, enfim, nem vou dizer que a linha ali de genéricos, etc., não tem nenhuma diferenciação de uma outra drogaria. Mas a grande diferenciação que seria, né, numa farmácia como um todo, que até mesmo ajuda no ticket médio e no ganho de share, né, basicamente esse produto, né, ou seja, esse nicho, né, que a gente chama de OTC, né, que não precisa de receita, né, isso também são perfumes, são batom, sei lá, são outro tipo de produto, lenço umedecido, fralda, etc. Então isso que ganha share, isso que traz rentabilidade. Claro que aí esse mix vai ser ajustado de acordo com a região, formato de loja, experiência, né? Por exemplo, sendo bem transparente aqui, você pegar um modelo, né, com menor fricção de pagamento, ele vai ter maior aceitabilidade, né? Vai ter maior aceitação aqui na Faria Lima do que em outra região. Não por preconceito, mas justamente porque aqui tem um ticket médio maior de venda e eles conseguem rampar isso de uma forma mais rápida e depois replicar para outras regiões. Então, isso que eles conseguem fazer. Não estou falando que a Faria Lima é o que vai ser feito primeiro, estou dando um exemplo aqui. Então, isso eles fazem isso totalmente com sortimento de produtos, principalmente com o ATC, que tem crescido bastante, né? O Covid, claro que ele trouxe uma distorção no número, né? Mas com teste, etc., mas agora vem normalizando nesse sentido. Mas eu acho que seria isso, vocês conseguem responder. Não, perfeito. Agora eu queria puxar uma conversa sobre frigoríficos. Ah, eu gosto, hein? Mas só daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora vamos para o segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Deixe seu like, até lá. Vamos lá, pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais do que especial do Alex André, aqui da Seara Invest, finalmente aceitando o nosso convite. Estou vendo aqui no chat que tem muito mineiro, não é isso? Então, o pessoal está aqui se manifestando que o chat é de Minas. Forte abraço aí para Minas em todas as cidades, sem exceção, não vamos ter preconceitos. Forte abraço para Minas. Pessoal, a gente está com se eu estou vendo certo aqui, 275 likes. Então, poxa, vamos lá, me ajudem aí a passar o programa para a Débora e para o Gabriel com 300 likes, pessoal. Faltam só 24 agora. Quem der o like 300 aqui tem um abraço especial enviado antes do fim do programa. Agora, eu tinha prometido uma pergunta antes do intervalo, que é sobre frigoríficos. Qual que é a situação dos frigoríficos aí hoje? Especialmente aqui tem uma pergunta direcionada a BIF 3. Legal, tá vendo? O pessoal comentando aqui de Minas, realmente um abraço para todos os mineiros, eu gosto muito do estado. Bom, em relação a BIF e outras empresas do setor, né? A gente tem um cenário que sempre quando a gente fala de ciclo das empresas de frigorífico, a gente chama de ciclo do gado, né? Que é nada mais nada menos a disponibilidade do gado em determinada região pelos fatores climáticos e oferta e demanda, e isso tem um spread, né? Porque o frigorífico ele compra o gado do produtor, vende essa diferença, né? Entre o preço da carne e o preço do boi, então esse spread. No Brasil, a gente tem um cenário muito positivo. Brasil e América Latina, né? Então a gente teve um cenário de alta disponibilidade de gado, então, ou seja, o boi ficou mais barato, então o spread foi maior. Então isso provou-se porque Minerva performou mais que JBS e mais do que Marfrig. Isso foi óbvio. Teve um estresse de curto prazo pela questão da vaca louca, né, que trouxe a notícia, mas a gente sabe que isso
não foi, era um boi, né, velho, né, que não, enfim, ele era um caso atípico, né, que não passava para outros animais, enfim, não tinha nenhum problema. Enfim, foi até enviado, né, a pesquisa para o Canadá para tirar essa dúvida, mas o próprio Ministério da Agricultura brasileiro já disse que não teria nenhum problema. Então isso já tirou o risco local aqui no Brasil e a gente sabe que ao longo dos últimos anos não tivemos casos e a gente, inclusive, não está sendo, no Brasil, né, como um todo, ele não é um país característico desse tipo de doença. Já nos Estados Unidos, o cenário é diferente. A gente teve uma escassez por lá, né, eu digo escassez, eu digo de chuva, né? Então, né, teve a questão de pasto, disponibilidade de gado, então os choques também na cadeia produtiva como um todo. Então a gente vê ali a disponibilidade de gado, né, menor, né, muito menor nos Estados Unidos. Agora a gente começa a observar o rebanho crescendo, né, como um todo. A gente vê, inclusive, olhando os últimos trimestres, né, menor disponibilidade de matrizes, né, enfim, de fêmeas, etc. Então a gente vê ali um spread muito mais baixo, né, principalmente quando a gente olha aí o S-Beef, né, quando a gente olha os Estados Unidos, por causa de JBS e Marfrig, então o spread ficou muito baixo, né, então o ciclo do gado muito ruim por lá. Por exemplo, na Austrália já tem melhorado, né, então no Brasil ele já tem um ciclo muito favorável. Então, olhando como um todo, eu acho que se fosse, de novo, aquele long and short temático, né, que a gente fica brincando aqui, né, JBS e Marfrig, parecem aí que já passaram do pior, né? Se olhar aí múltiplos, se você olhar aí, Felipe, no Com Dinheiro, você pode observar JBS, eu posso falar pelo Ford, né, projetado 3 vezes EBITDA. É uma companhia extremamente, né, descontada em relação que ela é a mais diversificada, JBS, a mais diversificada, a menos alavancada, né, e que ela realmente consegue, tem, né, um ponto crucial aqui no Brasil com a Friboi. Ah, mas por que a Friboi não performou tão bem? Continua nem nominalmente, mas a gente olha comparativamente com Marfrig, por exemplo. Porque a estrutura de custos da JBS, né, como um todo, está dentro da Friboi. Então, ou seja, os bônus pagos executivos sai da onde? Sai da Friboi. Então penaliza a margem. Eu estava até falando de Arezzo como um todo, né? Arezzo, etc., bônus executivo. Da onde saem os bônus executivos? Da onde sai a maior estrutura de custo, né? Ou seja, estrutura de SG&A, etc. Sai tudo da Friboi, né? Das contas da Friboi aqui no Brasil. Então isso penalizou a margem, isso tradicionalmente, enfim, o mercado já conhece isso. Então, mas a companhia ela tem uma entrega de margens que pode ser crescente, dependente do ciclo, que parece que está melhorando. Assim, eu até conversei com a companhia recentemente, mas olhando a companhia como um todo, é a top pick das principais corretoras, né? Minerva também acaba sendo, mas eu observo muito mais um case mais de velho, né? De valor ali, o caso de JBS. Marfrig também, mas Marfrig, não vou dizer que ela é mais arriscada como um todo, mas Marfrig, quando a gente olha a diversificação, né, até pelo ponto de vista de alavancagem, ela peca um pouco mais do que isso. E BRF, que eu nem falei, né? BRF é muito mais difícil, porque depois da compra, né, de participação, né, a gente vê isso, né? E depois que a Marfrig tomou a participação da BRF, né, a movimentação que o próprio Molina, né, o controlador, fez, a alavancagem subiu muito, né? Aí a alavancagem subindo, a gente não teve alavancagem operacional tão grande, porque o ciclo do gado não foi tão favorável. Então, junto, né, o que a gente tem comentado aqui, com custo de capital mais alto, penalizou a companhia, tá? Mas não estou falando que é uma companhia ruim, muito pelo contrário, também bem tocado. Mas se fosse olhar ali pela visão da Sarinvest, seria a JBS. O Rodrigo aqui comentando, e o Paraná, manda um abraço pro Paraná. Forte abraço, Paraná. Isso? Eu adoro o Paraná. Não, o Alex falou que o abraço não chega em Paraná, que a estrada é ruim. Isso não é verdade. A Regi já foi duplicada. Agora tá fácil chegar no Paraná. Então, forte abraço, Paraná. Faltam só 3 likes pra gente bater os 300. Aliás, eu queria trazer aqui, com base naturalmente no Com Dinheiro, essa ferramenta está inclusive inserida no Com Dinheiro Base, caso você queira experimentar gratuitamente aí. JBS e BIF, eu peguei aqui preço-lucro JBS, 2. Caramba! Não, mas o que eu acho que é mais impressionante de JBS é a receita. 379 bilhões de receita, não é muita coisa, muita né? Coisa, é um monstro, é gigante. É um monstro, é gigantesco. Alex, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Felipe, eu agradeço toda a audiência aí, né, que mandaram os comentários, abraços, os likes também, né? E que está sempre aqui com a gente. Grande abraço para todos vocês. E passamos os 300 likes, 301 likes, para a gente fechar bem aí o programa de hoje. Pessoal, muito obrigado também pela sua participação, seu comentário, seu like, sua inscrição. É por você que nós fazemos esse programa. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e até amanhã com o Você com Dinheiro.